Deixa eu passar para vocês dois agora. Antônio e André. Hoje eu vou falar assim, Antônio e André, parece até que eu estou transformando eles nos Ibejos, né? Dos Ibejos da Ana Maria, né? E Antônio e André, olha só, Antônio e André Rebouças, né? Parecem até os túneis, né? Sim, Antônio e André. Versar um livro de mais de 900 páginas para um enredo numa escola de samba, onde vocês estão entrando agora. Primeira vez que vocês estão fazendo um trabalho juntos na Portela. Vocês são dois jovens carnavalescos. É uma escolha, no mínimo, ousada, diria eu, né? Como é que vocês venderam a ideia e estão planejando aí na cabeça de vocês, claro, que vocês contem o que vocês puderem, né? Você não vai contar segredo nenhum para nós. Versar esse livro desse tamanho para o enredo da escola. Como é que vocês convenceram a escola disso e como é que vocês estão pensando em fazer essa transição? Boa noite. Primeiro, queria agradecer o convite, falar que é uma honra estar aqui com 3 escritores incríveis e ao lado do meu parceiro de trabalho, meu irmão André. Então, quando a gente recebeu o convite para assumirmos o posto de carnavalescos da Portela, nós temos trajetórias diferentes, é a primeira vez que a gente trabalha junto, mas nós dois entendemos carnaval da mesma forma, a função de uma escola de samba, a função de um carnavalesco, a função da narrativa dentro de uma escola de samba. O Defeito de Cor é um enredo que eu já tinha vontade de fazer e o André também já tinha vontade de fazer. Coincidentemente, coincidência não, porque eu também não acredito muito em coincidência. Eu acho que tinha que ser agora, dentro da Portela, nesse encontro, a gente tinha que fazer isso juntos. Eu vim com a ideia, que foi uma sugestão da minha mãe, que está ali sentada na plateia, e eu acho bonito, inclusive, essa simbologia de ter sido uma sugestão da minha mãe, e é um enredo que fala dessa questão maternal também. E quando eu sugeri ao André, ele falou para mim, irmão, eu tenho esse enredo também guardado, eu já tenho pesquisa disso, eu tenho vontade de fazer esse enredo. Então foi muito fácil, assim. Primeiro foi um acordo nosso que surgiu muito rápido, e é assim que a gente vendeu isso para a Portela na hora falou, é isso que a gente precisa para fazer um grande carnaval. Como eu falei, eu acho que é muito importante isso ser feito por nós dois agora e ser feito por 2 carnavalescos pretos numa escola centenária, que é a Portela, a escola de samba mais antiga do Carnaval Carioca. Completou 100 anos no último Carnaval. E eu acho que isso representa também uma virada de chave dentro das narrativas de escola de samba. É o resgate de uma tradição da escola, que é de enredos literários. A Portela tem uma tradição, já fez Macunaíma, Memórias do Sargento de Milícias, Adelaide, e agora está fazendo um Defeito de Cor. Quando a gente falou com a Ana, eu acho que ela ficou muito feliz também. E a gente está muito animado para esse carnaval. Bom, boa noite a todos. Com licença aos meus mais velhos e mais novos. É um prazer enorme estar aqui. Eu acho que é difícil para a gente imaginar que a arte do carnaval, né, a narrativa do carnaval vai ocupar esses espaços, né? São espaços tão celebrados, que são espaços tão disputados também, mas que bom que a gente pode estar aqui e Ana Maria e Defeito de Cor e quem der proporcionam isso para a gente, né? Principalmente para 2 artistas pretos como eu e Antônio. Não foi difícil, não vou fazer média, não foi difícil desvendar. Nós encontramos no livro, nós encontramos na Quem Der e na história dela algo que já existia dentro da nossa família, que é a trajetória dessas mães, que é a trajetória dessas mulheres pretas, que é contar a história do Brasil através da luta dessas mulheres, né? Tem um trecho do nosso texto que a gente fala um pouco sobre isso, né? Que é um Brasil feito de tantas outras mulheres negras, né? Então, assim como a mãe do Antônio
é uma mulher preta e que ocupa um lugar de muita importância e que tem a trajetória dela, assim como a minha mãe, que é uma mulher que é empregada doméstica, ocupa o espaço dela e constrói esse país à maneira dela, o método dela, conforme ela pode fazer. E considero que talvez um dos grandes legados que a minha mãe tenha é justamente a trajetória dela e o quanto a trajetória dela me inspira para que eu possa fazer diferente, para que eu lute por um país diferente, para que não haja outras condições, assim como a minha mãe sofreu. E tenho certeza que na cabeça de Antônio também funciona da mesma maneira. A gente está sempre em busca de uma justiça, a gente está sempre em busca de um lugar melhor, né? E vale sempre ressaltar que a gente não está inventando a roda da luta racial. Não é assim que funciona. A gente está aqui na manutenção dessa luta, na manutenção dessas trajetórias, na manutenção, principalmente, dessas maneiras de se contar história, né? Hoje a gente ocupa um lugar como é a Marquês de Sapucaí e que está sendo transmitido pela Globo para não sei quantos países, não sei quantos milhões de espectadores, e a gente está fazendo essa continuidade também, né? É importante, assim, ouvindo um pouco sobre... A gente está falando aqui sobre a mesa. Assim como Ana vai estar no desfile da Portela, Paulo também vai estar, Cidinha também vai estar, porque nós estamos falando sobre pessoas pretas, falando sobre o seu lugar de observação da história e contando a história a partir da sua perspectiva. Não tem mais essa de outras pessoas contarem a nossa história a partir da perspectiva delas, porque o recorte não vai ser o mesmo, a maneira de contar não vai ser a mesma, e a gente nunca vai conseguir se aprofundar e aí chegar nesse nível de detalhamento ou nesse nível de emoções que esses personagens ou que essas histórias exigem, porque elas não estão sendo contadas por pessoas que sentem a mesma coisa que a gente sente. Então, quando a gente escolhe um defeito de cor e a gente vai traçar o fio, né, narrativo, a gente escolhe justamente aquilo que mais toca a gente, né? Que é o lugar de crianças pretas que observam a trajetória dessas mães, que é o lugar de crianças pretas que olham como suas mães batalham, que olham como suas mães lutaram, que olham como suas mães continuam em luta e fazem a sua maior façanha, como a gente diz no texto, né? Que a maior façanha de honra do Luiz Gama para quem der é justamente ela ter sobrevivido nesse mundo tão injusto, nesse mundo tão cruel. Então, não foi difícil porque a gente conseguiu absorver o amor dessa mulher pelo seu filho e a gente reinterpretou como é que seria, então, o sentimento desse filho para sua mãe de volta. Uau, hein? Eu acho bom vocês terem falado de amor e também de referência, né? Porque uma das coisas mais impressionantes no Defeito de Cor, e a Ana já falou isso, né? Que foram os 2 anos que ela passou fazendo pesquisa para escrever o livro. E quem der, como lembrou o André, ela é uma espécie de Forrest Gump, né? Nossa. Né? Acho que o Robert Zemeckis, se tivesse lido o seu livro, não ia fazer o Forrest Gump um homem branco, ia fazer uma mulher negra. Um filme com uma atriz negra, mulher negra. Porque a Quem Der está em todos os momentos chave da nossa história no Brasil no século XIX e na história da África Ocidental também, porque não é só no Brasil, não. E eu digo isso também porque tem uma... Assim, estou à frente de 3, falei para você, né? Estou à frente de 3 grupos diferentes que estão lendo e estão discutindo o Defeito de Cor e as pessoas ficam enlouquecidas de verem as referências e falar em língua de nerd aqui, tá? Os easter eggs, né? Que estão espalhados no livro, né? O encontro dela com a Gontimé, a rainha Gontimé, o encontro dela com Xaxá, que foi um dos maiores traficantes de escravos que o mundo já teve, que era um brasileiro e que era vice-rei do reino de Daomé, né? Para citar a Cidinha, que falou do Viva o Povo Brasileiro, ela encontra com o Amileto Ferreira, que é o cara que vai pegar vai implicar com ela, pegar os cookies, né? O Amileto Ferreira, talvez, acho que é o personagem mais interessante e talvez mais problemático, né? Do Viva o Povo Brasileiro. Eu não vou falar mais coisa não, porque senão vai estragar as surpresas do livro, né? Mas tem uma outra coisa que eu acho que, para além disso, para além da gente descobrir, né, que a Quem Der se encontrou com pessoas chaves da nossa história, estava presente nesses momentos, é deixar muito claro uma grande rede de solidariedade que tinha
nos seus vértices, mulheres negras, em Salvador, no século XIX. E que não era uma rede nova, já era uma rede que já vinha sendo construída desde, provavelmente, o século XVI, com as irmandades, etc. e tal, né? Quando você escreveu o livro, você se deu conta também nas suas pesquisas do encontro dessa rede, que era uma rede de solidariedade que amparava, que abrigava, que ajudava mulheres negras e homens negros. Até porque vou pegar um dado do livro do João José Reis, que é o autor de A Revolta dos Malês, que é uma das referências da Ana Maria, da Ana, para o livro. E tem um outro livro dele maravilhoso, chama Os Ganhadores, em que ele fala que em Salvador, em meados do século XIX, 70% da população de Salvador era negra. Só 30% era gente branca. E desses 70%, só 40% eram pessoas escravizadas, ou seja, 60% da população negra de Salvador, que era a grande maioria, esmagadora maioria, eram pessoas livres. E pessoas que estavam fazendo a economia de Salvador rodar, porque eram todas elas empreendedoras, e a Canindé é uma empreendedora. Ela é uma mulher empreendedora, ela é, sim, quem ajuda outras pessoas também, que dá emprego e liberdade, garante a liberdade para outras pessoas. Então, você tem uma rede de solidariedades, um vértice. É com a Canindé, mas tem vários outros. Os Mussurumins têm a deles, que se cruza com a das pessoas que são livres ou são escravizados de ganho. Quando você fez essas pesquisas, você também quis deixar bem claro que existia essa rede de solidariedade e o quanto ela foi importante? Com certeza, né? Eu acho que uma do que sobressaiu durante a pesquisa era realmente essas relações, né? A gente tem uma ideia, né, ao estudar história do Brasil através dos livros escolares, né, de uma total falta de centralidade, né, de negros e negras na nossa história, né? A gente leu e aprendeu que eles foram meros coadjuvantes, né, de um processo histórico limitante, escravizador, cruel, torturante, né? E falando especificamente do caso da mulher negra, eu acho que a gente nunca entendeu a centralidade que as mulheres negras ocuparam e ainda ocupam na história desse país, né? Nós somos, no último censo agora que saiu, deu que nós, mulheres negras, somos 28,7% da população brasileira, ou seja, somos o maior grupo étnico, né, da população. E a gente sempre teve uma história de pioneirismo, né, que nunca foi contada. Por exemplo, o primeiro romance publicado no Brasil, uma mulher negra, né, Maria Firmina dos Reis, em 1853, romance Úrsula. Eu falei esse dado de manhã e volto a repetir para a gente ter uma ideia do quanto esse apagamento, né, se deu, né? Maria Firmina foi a primeira em 1853 e eu fui a 8ª em 2006. Né? Nesse período, só outras 6 mulheres negras publicaram romances no Brasil. Né? E a gente tem uma história para contar. Se você, voltando um pouco mais no tempo ainda, em 1770, o primeiro habeas corpus do Brasil foi escrito por uma mulher negra, Esperança Garcia, né, de Aracaju. Né? Então, ou seja, a gente... nós carregamos esse país nas costas, né? Nós puxamos qualquer processo de evolução de sociedade que esse país já teve até hoje, né? E esse crédito nunca foi dado. Então, talvez, né, se eu conseguir, com o defeito de cor, que a gente preste atenção um pouquinho nisso, né, nesse pioneirismo, nesse empreendedorismo, nessa frente de batalha que a gente sempre teve lá, né, ensinando, trocando, né, e sem nunca ter recebido nenhum crédito a isso, né, eu já fico feliz. Né? E essas relações, eu acho que principalmente as relações de ajuda de mulheres negras, entre mulheres negras, né, são relações extremamente importantes.
Para você ter ideia, por exemplo, as mulheres, muitas as escravizadas da Bahia, muitas vezes trabalhando como escravizadas de ganho, né, que eram aquelas que poderiam ir para a rua, vender, eram geralmente comerciantes, né, ou quituteiras, vendedoras de comidas, né, eram primeiro, quem movia a economia da cidade, né, e segundo, o grupo que conseguia comprar as próprias cartas de alforria e depois batalhavam para comprar a carta de alforria de todo um grupo com o qual elas se estabeleceram relações biológicas ou afetivas, né, no cativeiro, durante o período de escravidão, né. Exatamente. E isso continua até hoje. Esse processo de solidariedade, né, desse processo da gente pensar no coletivo e nunca individualmente, né, isso é algo que o Brasil devia aprender com a mulher negra, né, e continua até hoje. Eu lembro de um dado que o Paulo me contou sobre... Quem era, Paulo, que estava fazendo pesquisa em prisão e que tirou aquelas fotos dos RGs, né? Por exemplo, quando você vai em cadeias, né, femininas... É bom falar, foi Marcelo Iuca. Marcelo Iuca, exatamente. O Iuca mandou para o Paulo, acho que uma foto, né? Ou seja, as mulheres, quando são presas, né, elas são completamente abandonadas pelos maridos, pais, filhos, irmãos, quem seja. Ninguém vai visitá-las, né? E, quando é o contrário, os homens, quando são presos, as mulheres negras estão lá, dia após dia, né, visitando, muitas das vezes se sacrificando mais do que deveriam, né, para viver com eles aquilo, porque a gente não entende de um outro tipo de vida que não seja o coletivo, né? Então, eu acho que o Defeito de Cor ele tem essa quantidade enorme de personagens que ele tem, né, por isso, exatamente por isso. Não dá para contar a história de alguém, principalmente de uma mulher negra, sem contar todo esse entorno que faz com que ela sobreviva, né? Naquele momento e hoje ainda. Cidinha quer fazer uma parte, eu vou passar a palavra para ela. Não, rapidinho. Eu queria dizer que eu acho que uma coisa que acontece de maneira muito intensa no Defeito de Cor também, Ana, eu acho que a gente sempre fala muito da pesquisa, né, que é algo fundamental para a escrita do livro, mas tem a imaginação, né, da autora, que vai fazendo as ligações entre os documentos pesquisados e vai dando carne, né, para aqueles esqueletos que ela vai encontrando. E eu acho que isso é muito importante também, porque o que permite, aí é o diferencial, né, o que permite esse exercício imaginativo que a Ana faz é a relação, eu imagino, eu entendo que seja isso, a relação com a ancestralidade negra dela, que talvez não tivesse tão evidente ou tão consciente na escrita, no momento de escrita do livro, e que é algo que ela sempre diz que depois ela foi vendo, foi retomando, não sei o quê, mas aquilo tudo era substrato, né? E é esse substrato que permite o exercício de imaginação que preenche as lacunas e que faz as pontes, faz as conexões. Eu queria acrescentar isso. E eu acho lindo isso que você acabou de falar, porque vai ao encontro também do que a Saidiya faz, Saidiya Hartman faz com a fabulação crítica, né? Porque é você preencher, que os documentos eles são duros. E os documentos são documentos escritos por pessoas brancas. Todos eles, os documentos oficiais. Então, dar carne, criar uma história onde você só tem dureza, é também uma recriação da realidade. Você inventou, mas a invenção está próxima da realidade, né? Assim como Paulo também. Paulo, quando escreveu Cidade de Deus, Paulo, sim, a gente acha, Paulo escreveu Cidade de Deus porque morava lá. Não, sim e não, né?
Paulo morava lá, Paulo cresceu lá, nascido e criado na Cidade de Deus, mas o Paulo passou uns 6, 7 anos com a Alba Zaloar, fazendo uma pesquisa de campo na Cidade de Deus para entender o quanto a violência interna, e principalmente dos agentes de segurança pública para com as populações, o quanto aquilo afetava as populações. E isso está lá no livro do Paulo, assim como essa rede de solidariedade está lá do Paulo, porque a gente tem as personagens como a Berê e a Angélica, por exemplo, são personagens mulheres fortíssimas que estão lá e que sem elas não existe nenhum tipo de rede que ampare todos os personagens. A gente acha que Cidade de Deus, por causa do filme, né, que a Cidinha lembrou, a gente ficou obnubilado pelo filme. Né? Muita gente não leu o livro. O livro merece ser lido. E a gente acha que, por causa do filme, o livro é testosterona de cabo a rabo. Né? Mas tem mulheres importantíssimas, não tem, Paulo? Fala um pouquinho sobre isso também, por favor. Eu não vou desconversar, mas eu queria falar mais um pouco do... Ó, tô de olho em você. Não, eu queria falar só mais um pouquinho do livro da Ana, porque a gente fala assim, não vou dizer porque vocês vão ler, mas eu vou falar porque quem não leu vai ler e vai confirmar o que eu estou falando. É um livro que não tem diálogo. O que a Kendé falou, né? O que o Luiz Gama falou, os personagens principais que são a base do livro, tá na narrativa, né? Em primeira pessoa. Na verdade, a Kendé fala o tempo todo, né? Kendé fala o tempo todo. E tem uma, sempre falo isso para ela, ela já está cansada de ouvir isso. Tem uma hora que ela fala que é assim, mas então, meu filho. Essa palavra, mas então, meu filho, mas então, uma coisa assim, não é isso, mais ou menos? Aí você, nossa, você sente o que aquela personagem viveu, o que a dor daquela mulher, né? A história dela, que pode ser tecido ou não, é ficção. Não é um livro de história, é um romance, é arte. Essa sensação de amor, de dor, de revolta, de perda, a revolta dos malês, do jeito que é contada, é uma visão toda feminina de uma mulher escrevendo o personagem mulher. E também a estética do livro, a construção de cada parágrafo, como ela termina o parágrafo. Eu me lembro que a pessoa que eu mais debati esse livro antes foi Luiz Fernando Carvalho. E ele falava que assim, nossa, olha a construção do parágrafo, olha como ela termina um parágrafo, olha como ela termina um capítulo e começa o outro. A sensação é assim, eu não vou parar de ler esse livro agora. Eu estou com sono, mas eu vou... Vai ler, você não para de ler o livro. Então, essa construção, essa forma de escrever, a escritora em si, independente da história, como ela formatou esse livro, como ela escreveu esse livro, é uma coisa assim impressionante, né? Independente da pesquisa, porque o pessoal fala, o Flávio Gomes, ele pegou, lógico que ele é um grande leitor, ele entendeu a estética do livro, mas ele foi ali com a visão de historiador. Ele é um historiador que pesquisa, que trabalha com isso, é um dos grandes historiadores do Brasil. Ele foi com essa coisa. E eu vim com uma visão de escritor, de entender como a construção de cada frase, de cada parágrafo, como a escritora fez isso. Ela escreveu o livro 6 vezes, imagina quanto ela mudou, quanto ela reescreveu, né? Então, é isso. Eu fiquei assim, impressionado mesmo. Eu vejo que eu sou fanzoca mesmo, né? Pronto. Agora, sobre a questão da mulher, na favela... Achei que você ia sair meio na tangente. Não. Na favela, a gente... Desde lá, né, do Michel Foucault, que escreve sobre as feiticeiras, a questão da mulher é uma coisa muito forte na nossa vida, né? São elas que vão para a rua, são elas que vão ficar do lado do defunto quando um filho é assassinado,
são elas que enfrentam a polícia, porque, na verdade, é uma questão machista da estrutura do país, mas quando meu pai saía para trabalhar, quem ficava em casa era minha mãe. E minha mãe que olhava os bandidos na rua, com quem você ia andar, com quem você não ia andar. Era minha mãe que via que você não podia chegar mais tarde à noite. Então, o que fica na favela? Os homens vão trabalhar, um país que é assim, a estrutura do país é essa, ainda é essa. Então, fica as crianças, as mulheres, as polícias e as pessoas. Eu não gosto de falar bandido, né? Não estou aqui para defender bandido, mas eu também não gosto de falar essas pessoas que entraram no crime por essa condição que o Brasil nos oferece, né? Ninguém é bandido porque quer. Eu sempre falei isso, desde que eu escrevi Cidade de Deus, quando eu pesquisei isso cientificamente na antropologia, as pessoas são levadas ao crime, né? E a estrutura familiar é muito significativa para isso. Eu, quando li O Defeito de Cor, eu não passei a gostar mais da minha mãe, não. Eu passei a gostar mais do meu pai, que eu tive o pai. Ele falou para mim aqui assim, olha, você está saindo com mulher aí, eu não quero neto meu abandonado. Se você fizer um filho, você vai ter que cuidar. Ele falou isso para mim. E o que eu via de crianças abandonadas, nessa estratificação social que a gente vai, na favela tem uma estratificação social. Lá em cima tem um pessoal, funcionário público, que o cara trabalha, o cara não sai do emprego, ele trabalha, ele volta para casa. Agora, as mulheres, algumas trabalham e outras não, tomam conta do filho, levam na escola, vão buscar na escola, fazem comida, arrumam a casa, faz tudo. Aí embaixo tem aquele servente, tem um pedreiro, aí tem um servente de pedreiro, tem um motorista, aí tinha um trocador, hoje não tem mais, né? Tem um servente, a família estruturada. Abaixo tem a família que pega, que o pai não tem emprego fixo, a mãe também não tem, e tal, é a faxineira, é o cara que faz ali, tal. Ali começam as pessoas que não têm mais estrutura, não têm salário, passam fome. E embaixo tem as mulheres abandonadas pelos maridos, das crianças soltas, que não têm família, que começam a trabalhar, que não estudam, que vai para a rua vender, essas pessoas que ficam vendendo no sinal, essas crianças que ficam pedindo de esmola. É dali que cresce a criminalidade. Eu posso falar isso porque eu vivi na favela durante 30 anos. 30 não, 40 anos. Então, assim, a gente sabe muito bem o papel da mulher nessa história. E a mulher está bem representada no Cidade de Deus, pela visão que eu tinha da minha mãe, pelas minhas professoras, né, que também chegava, ia levar em casa, ia buscar em casa. Professora do colégio do ensino público. E minhas irmãs e tal. E é por isso que, sabe, quem segura mesmo a violência no Brasil é a mulher. Senão, já teria morrido muito mais gente. Obrigado, Paulo. Nossa. Cidinha, vou passar para você também. Porque a gente está falando de redes de solidariedade, e redes de solidariedade também estão sempre presentes nos seus contos, nas suas crônicas, né? A gente tem, por exemplo, inclusive, se a gente for usar a palavra que eu usei com você antes, né? Alargar, né? Por exemplo, Farrina é o alargamento dessa rede, que é uma mulher negra brasileira se encontrando com uma mulher negra estadunidense num museu, estabelecendo contatos ali, e aí, sim, você tem essa rede, que é uma rede que conecta a diáspora, né? Você tem a rede que aparentemente é uma rede de cuidado, mas que também pode ser uma rede não de isolamento, mas de trazer para junto quando você fala no Balanço do Seu Mar, que fala da solidão da mulher negra, por exemplo, né? Ou da cotinha, que é uma disputa amorosa dentro do terreiro entre duas mulheres, né? A mãe e a filha, né? Ou oração da terça, né? Que fala sobre violência religiosa. Você tem ali sempre essa rede de solidariedade funcionando e sendo um grande manancial dos seus textos. Isso é pensado por você ou isso
isso é naturalmente, ele já está aparecendo, porque é realmente o que você, a sua observação e o que você tem, tanto nas crônicas quanto nos contos. Eu acho que é algo, para usar uma expressão sua, naturalmente vivido, mas no meu texto é pensado, né? É pensado, é intencional. Eu sou uma escritora de intencionalidades, né? Não tem nada gratuito naquilo que eu escrevo. E o meu livro mais recente se chama Tecnologias Ancestrais de Produção de Infinitos, né? É um livro de crônicas. E o que nos trouxe, eu acho que o que nos trouxe até aqui são as tecnologias ancestrais que foram sendo passadas de geração em geração, tecnologias ancestrais de sobrevivência e de vivência, né? De existência, de produção, de existência também. E essas tecnologias, a vivência dessas tecnologias nos possibilitou o sonho, que é o que eu chamo de produção de infinitos, né? É a gente insistir nessa capacidade humana, que é a capacidade de sonhar, que todos os processos opressivos procuram matar em primeira instância. E as nossas tecnologias ancestrais, é sempre interessante que há uma tendência de várias pessoas a buscarem receitas, né, a partir do título. E eu sempre brinco, sempre digo assim, que existem pessoas que são autoridades para recomendar coisas, né? Então, tem gente, as IAs, os babás, as benzedeiras, as benzedeiras, as rezadeiras, elas dizem coisas que a gente deve fazer, né? Usando essas tecnologias. Tem uma tecnologia de um banho, tem a tecnologia de um ebó, né? E você faz a coisa. Depois de feito, depois de seguida aquela recomendação, que são as autoridades que nos dizem o que a gente deve fazer, essas nossas autoridades civilizatórias, depois de feito isso, o seu corpo está pronto para produzir infinitos, né? O seu corpo está pronto para produzir infinitos. E essa produção, aí depende de você, a agência é sua. Não é? Não adianta nada você ficar pedindo para Exu abrir os caminhos se você não põe o pé na estrada. Não é assim? Exu só abre, né, Cristina? Exu só abre se você se dispõe a caminhar, se você se dispõe a andar. Não adianta você rogar para o Ogum, meu pai, faça, né, Stephanie. Não adianta, né, se você não se puser em movimento, se você não se puser em deslocamento. Então, essa parte é nossa. A gente tem as tecnologias ancestrais, mas a produção de infinitos depende da gente. A agência é nossa. Exusilhar também faz parte da produção de infinito, né? Exusilhar é um neologismo que a Cidinha criou e que eu acho maravilhoso. Quer falar um pouquinho sobre Exusilhar? Posso. É um livro que está aí à disposição de vocês, publicado pela Palas, que se chama Exusilhar. É uma reunião de crônicas que tem, que eu procuro ali reunir, né, trazer aquilo que tem me alimentado, né? Eu digo que tem sido o líquido amniótico que tem me modelado, né? Tem me alimentado, que são as africanidades, as ancestralidades, as orixalidades e o diálogo e a tensão entre tradições e contemporaneidade. Tradições entendidas como africanas, afro-brasileiras, afro-indígenas e afrodiaspóricas, né? E o Exusilhar, ele é uma amálgama, né, uma amálgama feito a partir dessas águas, né, que tem me alimentado
E eu digo que exusilhar é um jeito de corpo que me ajuda a produzir literatura, né? E a colocar essa literatura no mundo para jogo. Exusilhar é um neologismo que nasce de uma brincadeira. Eu tinha ouvido um verbo que era encruzilhar. Falei, legal, mas acho que podia ir mais fundo. Aí eu fiquei brincando com Exu e com encruzilhada. Foi no Rio, foi aqui no Rio isso, eu morava no Rio. Brincando com Exu naqueles tempos, Paulo. Brincando com Exu e com encruzilhada. E daí nasceu exuzilhar, né? Que é um jeito, eu acho que para mim exuzilhar é um jeito de corpo. É um jeito de me colocar no mundo, de ler o mundo, de reescrever o mundo, de produzir universos e apresentá-los para as pessoas. Antônio e André, a gente sabe também que essas redes de solidariedade também funcionam assim, de uma maneira muito profunda dentro dos barracões, enquanto o processo, né, que vai chegar no desfile de uma escola de samba está sendo processado, né? E trabalhar um defeito de cor aí, você precisa muito dessas redes de solidariedade que vocês mesmos já falaram que tem mulheres negras importantes, a começar pelas mães de vocês, certo? Então, que produção de infinitos vocês estão desenvolvendo ali com relação a esse enredo, né? E eu queria perguntar se vocês pretendem enxuzilhar também esse desfile e as informações que vocês estão tornando concretas ali. Uma salva de palmas. Muito bom, né? Tanto faz. Eu acho que essa questão dessas redes, dessas pessoas que participam de uma construção, eu acho tudo muito complexo, acho que é uma transformação muito bonita, mas eu acho que a gente pode começar a pensar essas redes a partir da questão da reinterpretação. Um Defeito de Cor é um livro espetacular, que chegou a gente, chegou a mim através da minha mãe, o André já tinha lido, eu li para o Carnaval da Portela, e a gente propôs uma reinterpretação de uma obra. A partir da nossa reinterpretação, os outros agentes da escola foram reinterpretando também esse livro. Então, a gente tem os sambas de enredo, através dos compositores da Portela, que reinterpretaram a nossa reinterpretação. E aí a bateria comandada pelo Nilo, e depois ganhando a ginga da Bianca, que é a rainha de bateria, que inclusive está na capa dessa edição especial agora do livro, vai reinterpretar também através do ritmo dela. Os coreógrafos da Comissão Diferente vão reinterpretar também esse samba enredo na construção coreográfica. Eu acho que isso tudo já é essa rede pulsando. E aí, dentro do trabalho dentro de um barracão de escola de samba, né, na construção mais prática do que a gente entende por fantasia, alegoria, eu acho que tudo passa pela questão da sensibilidade. A gente tem uma rede de trabalhadores muito grande, várias costureiras, modelistas, aderecistas, ferreiros, iluminadores, enfim, muitas pessoas trabalhando, e eu acho que tudo passa por entender o que a gente quer passar. É o diálogo, é comprar o projeto. E o projeto só é comprado a partir do momento que as pessoas acreditam nele. E esse é um trabalho que eu acho que a gente conseguiu dialogar bastante com a Portela, e a Portela acredita muito no Defeito de Cor, para a escola voltar a figurar entre as grandes potências do Carnaval Carioca. A gente acredita que um Defeito de Cor, essa obra incrível, pode levar a Portela ao campeonato. A gente realmente acredita nisso. E as pessoas que trabalham no barracão junto com a gente acreditam nisso também. E aí, por isso, essa rede vai fazer dar certo. É isso. Não se constrói um carnaval sozinho.
né? Assim como não se constrói a nossa história não é construída sozinho também, né? Então a gente precisa estar interligado e que as pessoas compreendam também qual que é o motivo desse objetivo, né? E tudo aquilo que está ligado e tudo aquilo que está encarnado nesse objetivo. E talvez, falando talvez sem acreditar no talvez, né? Mas o que a gente vem propondo dentro da Portela, o que está mais posto como proposta dentro da Portela, é essa construção coletiva, não só do carnaval físico, né, que é o carnaval aquele que vai ser visto, aquele que vai ser edificado, mas também das relações que são criadas dentro da escola de samba, né, que é reinterpretar, por exemplo, essas figuras femininas que são importantes dentro da Portela, reinterpretar as figuras históricas que são essas figuras da Portela, reinterpretar a própria história da Portela e entender qual é a importância deles quanto portelenses dentro da figura do Carnaval carioca. Então, assim, todas essas redes que vão sendo criadas a partir de pequenas sementes que a gente vai jogando, talvez o mais interessante disso seja que o nosso trabalho ele é pequeno, né? Ele é bem pouco. O trabalho nosso, nesse sentido, ele é muito pouco. Talvez faltasse uma mais boa vontade de fazer com que essas escolas de samba, como coletivos pretos, essas escolas de samba como movimento negro, essas escolas de samba como quilombos, essas escolas de samba como pontos de resistência, se olhassem dessa maneira. Porque, para a gente, é simples até. E talvez o que seja mais importante dentro da nossa consciência, e é uma coisa que a gente aprendeu dentro de casa, que a gente aprendeu dentro com as nossas mães, né, principalmente, é que a gente precisa utilizar o espaço que a gente tem, como hoje a gente está aqui, para que a gente possa jogar essa semente, fazer com que essa semente floresça e que ela ganhe suas próprias ramificações, seus próprios galhos e por aí vai. E o nosso trabalho como carnavalesco dentro da Portela tem sido muito esse. A gente pensa muito o carnaval como estrutura de desfile e tudo mais, mas um diferencial nosso e tá posto, né? A gente se conheceu muito recentemente, mas a gente já se trata como irmão, a gente já se trata como família, a gente já se entende dessa maneira, porque a gente entende o nosso lugar, a gente entende o nosso papel, mas como carnavalescos e ocupando esse espaço, a gente consegue levar para uma comunidade de Madureira, para uma comunidade que vem procurando se reencontrar há tanto tempo, né? Uma comunidade que precisa ser exaltada, mas que precisa entender os seus, principalmente. A Portela, o portelense, ele precisa entender a sua história como importância. E aí vai além, inclusive, do resultado do desfile, vai como interpretação mesmo do poderio do que é a Portela na história, por exemplo, do que é o território do Rio de Janeiro, do que é a Portela na história do Brasil, do que são esses agentes carnavalescos, sambistas, sim, do que são esses homens e mulheres que enfrentaram polícia, que tomaram paulada e que fizeram de tudo para que esses lugares pudessem resistir, a importância deles para as suas próprias histórias e trazerem para as suas próprias vidas essas importâncias também, porque é o que eles estão atuando hoje. Então, para a gente é até relativamente simples fazer com que a gente jogue essas sementes e eles sozinhos, né, consigam ramificar e consigam se reinterpretar, se enxergar de outra maneira e fazer com que a escola de samba, como instituição, seja a maior força de todas elas. São engrenagens antigas, né? Vêm desde antes do século XIX, desembocam hoje aqui. Paulo. Só queria falar uma coisa, depois da fala deles dois. A importância do defeito de cor na vida da gente, na vida da população, da vida do brasileiro, na vida da população mundial, na vida de todo mundo, é tão importante o sentido político, né? A importância. Tem a importância literária, porque é super importante, mas essa questão política que ele colocou aqui agora, né, dessa resistência para a gente
se vê como cidadão e cidadã nesse país. Então, você colocar o livro só porque ele é bonito, só porque ele tem uma boa história, só porque ele é bem escrito, é muito pouco. Essa importância política é fundamental. Eu fiquei mais feliz agora. Quando eu vi que ia sair, eu falei assim, nossa, é o dever de Ana Portela. E agora eu estou muito mais feliz por essa visão dos carnavalescos. Né? Eu estou muito feliz. Muito obrigado. Você virou até portelense, né, Paulo? Eu ia falar uma coisa aqui. Não, eu sou portelense. Não, eu amo Portela, mas eu sou Estácio, eu não vou... Né? Portelense da Estácio. Mas eu sou Portela também. E quem é Estácio é Portela, quem é Portela é Estácio, é Mangueira. A gente é tudo uma comunidade, o samba é a nossa, é também uma forma de resistência. A cultura, a nossa cultura, nós teríamos que entrar na sociedade em termos igualitários, né, através do trabalho. Se fosse botar na ponta do lápis, quem trabalhou nesse país foi o povo negro, quem fez isso tudo. Mas a gente conseguiu entrar através da cultura também. É uma forma de resistência e é a nossa maior forma de resistência. Né? Porque é aquela coisa, tudo é substituível. Tudo é substituível. Eu sempre falo isso. A metralhadora substituiu a catapulta, o canhão substituiu a catapulta, a casa substituiu a caverna, né? O navio substituiu a canoa, mas São Jorge não vai substituir algum. Não vai. Isso não tem substituição, entendeu? Não tem. Então, a gente está feliz. Eu estou muito feliz. Eu sou portelense. Pronto, acabou. Gente, o tempo está quase acabando. Eu sou um péssimo mediador, porque eu não vou conseguir abrir para as pessoas fazerem perguntas, porque a gente tem menos de 5 minutos. Então, eu queria pedir licença para vocês e desculpa. Família, desculpa. Vou fazer uma última pergunta para a Ana Maria, e aí a gente usa o tempo que nos resta. Maria, guardei essa pergunta para o final, porque é uma pergunta que bate fundo no meu coração, que é a seguinte. Com um fiapo de informação, que são 2 parágrafos de uma carta que o Luiz Gama escreveu para o Lúcio de Mendonça, amigo dele, em 1880, em que ele descreve a mãe. E assim, são 2 parágrafos curtos. Um fiapo de informação, você construiu a personagem da Quendé e você deu uma mãe à altura de um dos nossos maiores heróis abolicionistas na história do país. Se a gente não conhece da devida importância dos Gama, foi porque não deixaram, e agora a gente vem resgatando nos últimos anos, nas 2 últimas décadas, pelo menos, a importância dos Gama na história do nosso país. E você fez uma coisa que, para mim, é algo que me deixa arrepiado. Você deu uma mãe para o Luiz Gama, que é um homem que passou a vida inteira procurando a mãe. E nesses 2 parágrafos está ali uma chaga na alma desse homem, que foi ele nunca ter encontrado a mãe. Ter procurado a mãe durante a vida inteira e nunca ter encontrado. Vocês vão achar que é spoiler do livro, né? Mas é história, gente. Ana, você tinha plena consciência de que você, sim, seu amor pela personagem que você construiu, você estava construindo, você estava desenvolvendo uma mãe para dar para um dos nossos maiores heróis abolicionistas na história? Trecho, né, dessa carta e 2 poemas, né, também que ele fala dela também. E aí essa pessoa construída, com certeza, a partir de uma coisa que a gente falou aqui, que é essa rede, né? Eu pesquisei a história de mulheres que viveram nos mesmos lugares e na mesma época em que o Luiz Gama fala que a Luísa Maim viveu, né? E a partir da história dessas mulheres, eu acho que umas 400 fragmentos de histórias, né? Essa personagem foi construída, né, para falar sobre uma dessas maternidades mais contestadas, né? Porque a figura da Luísa Maim, né, a existência da Luísa Maim,
né, é extremamente contestada ainda hoje no Brasil, né, fala, cadê os documentos, né, cadê o registro, né, enfim. E é muito engraçado que a maioria das pessoas que cobram esses documentos são pessoas brancas, né, que nos privaram desses documentos durante todo esse período, né. Então, assim, para mim, eu acho foi uma fala muito bonita. Até no dia que a Portela anunciou o enredo, né, eu estava lá na quadra e estava a Ana Flávia, né, uma grande amiga historiadora que está hoje lá no Biblioteca Nacional, gente, no Arquivo Nacional, né? Ela virou para mim e falou, né, Ana, agora a partir desse desfile, a partir do teu livro, a partir desse desfile, né, que ninguém mais conteste a maternidade de Luísa Maim, né? Porque é isso que o Brasil sempre fez, né? Para que o Brasil sempre duvidou de qual é a pessoa branca aqui no Brasil e fala, minha mãe é essa, é assim, 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 e chega para outro e fala, tua mãe não existiu, né? E com o Luiz Gama isso sempre aconteceu. Então, assim, eu fico muito feliz de talvez, né, através dessas palavras da Ana Flávia, de pensar desse jeito, né? Ou seja, a gente não duvidar mais. Por que a gente tem que duvidar da palavra de um homem negro quando ele fala quem é essa mãe, como é que ela viveu, quem ela era, os feitos que ela fez, né? Então, assim, a palavra de Luiz Gama, tá, né, acredito nesse livro, e está a partir desse enredo também, que para mim é muito feliz, assim, porque a gente tem uma literatura que não é tão conhecida mundialmente, né, mas eu acredito que o samba é a inscrição do Brasil no mundo, né? Não tem a menor dúvida. Quando se fala, eu acho que se a gente fosse eleger uma forma de cultural para nos representar numa, sei lá, numa convenção extraplaneta, interestelar, né, seria o samba, né? E eu acho que a gente já sabe disso há muito tempo, quando a gente ouviu, por exemplo, aquela coisinha tão bonitinha do pai acordar um astronauta, não, um robozinho que foi para algum outro planeta, para Marte. Né? Ou seja, o samba, a gente ainda não conseguiu ir para Marte, mas o samba brasileiro já chegou lá. Né? E, assim, e as escolas de samba têm um papel extremamente importante de guardiã desse nosso patrimônio, né? Que eu acho que é a coisa mais bonita que a gente tem. Então, estar nessa escola, né? Ou seja, ver esse enredo, né, é muito gratificante. Eu queria terminar com um verbozinho que eu aprendi há pouco tempo com um grande amigo Tiganá Santana, músico, né, baiano, que é o verbo intanga, né, em Bancongo, que é um verbo que quer dizer, ao mesmo tempo, escrever e dançar. Né? Então, imagina, é isso que a gente vai ver. Né? Se o livro, se de algum modo a gente lê, né, a gente dançar palavras, é algo que é uma palavra que não existe na nossa cultura, porque a gente ainda não tinha feito. Eu acho que, a partir desse momento, a gente já pode adotar também esse verbo, né, e escrever dançando com esses nossos corpos na Avenida em 2024. Né? Então, acho que é isso. E só para terminar, assim, a honra de estar participando aqui dessa mesa com essas pessoas mais que queridas, né? São pessoas da vida, né? Antônio e André chegando agora, né? Mas já são amigos da vida, assim, né? Alexandre, obrigada pela mediação. Cidinha e Paulo, obrigada pela interlocução, pelo carinho, pela amizade, né? Pelo apoio e por um privilégio, né? Dividir esse tempo e esse espaço aqui com vocês. Né? E com vocês, né? Desculpa. Com todos vocês. O privilégio é todo nosso. Família, muito obrigado por vocês terem recebido a gente no sofá de casa. Tá?